Ok, pessoal, então a gente vai continuar a leitura do texto. Onde a gente parou, a gente estava discutindo sobre a noção de crença e de conhecimento, como o autor disse que são coisas diferentes, tá? O conhecimento, segundo o autor, é uma crença, só que não é só uma crença, ela é uma crença verdadeira e justificada. Ou seja, a pessoa acredita no que está dizendo, mas aquilo que ela está dizendo é real, é verdadeiro, existe mesmo, não é só uma coisa pessoal, não é só uma crença pessoal. E além da crença ser verdadeira, ela é justificada, ou seja, a pessoa não só acredita que aquilo é verdadeiro, como ela é capaz de dizer por que é verdadeiro. Lembrando que a gente está falando do conhecimento em várias áreas do saber humano, e aí a gente não está falando da crença popular. As pessoas têm crenças variadas e essas crenças e a discussão não é sobre essas crenças, tá? Nesse plano mais pessoal, as pessoas de fato têm crenças e essas crenças são livres até certo ponto. Elas têm essas crenças e dependem dessas crenças de um ponto de vista emocional para poderem levar em suas vidas. O que a gente está refletindo aqui no nosso curso de epistemologia da ciência é sobre esse tipo de pessoa profissional, digamos assim, que é tanto não só o cientista como da física, da química, mas de outras áreas das ciências humanas também, como a sociologia, a antropologia, a psicologia, que também lida com a ideia de conhecimento. Para todos esses profissionais, essas pessoas, não se trata de ter crenças pessoais, embora ela tenha essas crenças, porque ela ainda é um ser humano, claro. A gente está falando aqui do trabalho delas de produzir conhecimento mais sólido, mais sério sobre as coisas. E nesse sentido, aquilo que elas vão produzir não pode ser meramente suas crenças pessoais. Tem que ser crenças, porque elas ainda precisam acreditar no que estão fazendo, estudando e dizendo, mas essas crenças têm que ser verdadeiras e justificadas, certo? Então o autor estava distinguindo entre crença e conhecimento, não são a mesma coisa, e a gente vai continuar. Então Platão negou que o conhecimento fosse um tipo de percepção, justamente porque poderia ser algo que você pode se enganar. Uma percepção você pode se enganar, mas uma percepção acompanhada de um discurso verdadeiro, aí sim é um conhecimento mais certo, mais seguro, né? Essa parte aqui se refere à filosofia de Platão, né? Diz que ele dividia o mundo em duas partes. Ele dizia que existe o mundo sensível, imutável, ou seja, que muda, e existe o mundo inteligível, que eu não me lembro se ele cita aqui, que é o domínio da razão, do logos, que são completamente diferentes aqui. Mas enfim, o texto está dividindo e diferenciando entre crença e conhecimento, certo? Aí ele continua refletindo aqui, ó. Se aceitarmos, portanto, que o conhecimento é um tipo de crença, lembra que eu falei? Se todos os seres humanos morressem, o conhecimento desapareceria, porque ele é só um tipo de crença. E se as pessoas não estão mais ali para acreditar, então também o conhecimento desaparece. O contrário disso é que o conhecimento é algo verdadeiro e que está no mundo, é real, fora das pessoas. Não é algo subjetivo pessoal, não é uma crença. E se todos os seres humanos fossem dizimados do planeta, o conhecimento continuaria existindo. Então aqui ele diz assim, ó, se a gente aceitar que o conhecimento é um tipo de crença, então a gente vai abandonar a pretensão tradicional da filosofia. É o que acho que se propõe quando se define o conhecimento como um tipo de crença. Existem verdades eternas? Aqui é uma provocação do autor, tá? Então veja, a provocação do autor. Existem verdades eternas? Ou seja, quer dizer, se o conhecimento está fora do homem, é algo muito seguro, sólido, absoluto, muito forte. Se isso existe de verdade, a questão é por que as culturas são tão diferentes, têm ideias diferentes sobre as coisas, às vezes falando, estão descrevendo os mesmos fenômenos, mas de maneira completamente oposta, né? E ao longo da história também você vê que cada período histórico tem ideias, tem crenças, comportamentos completamente diferentes de outros períodos históricos.
Isso também mostraria que não existem verdades eternas, que na verdade cada sociedade teria sua verdade, ou no tempo histórico, ao longo da história, e também no nosso próprio tempo, em sociedades diferentes, como tribos indígenas, sociedades mais afastadas e longe da nossa, tem ideias completamente diferentes, ou seja, as ideias não seriam eternas. O autor está fazendo essa provocação, certo? Ainda naquele sistema de fazer a gente refletir sobre dois aspectos. Mas, o que aqui eu lembrei que eu ia dizer. A pretensão tradicional da filosofia é que existem verdades eternas. Tradicional. Sempre existem os filósofos que vão dizer que não é bem assim. Mas, enfim, majoritariamente, digamos, a maioria dos filósofos eles vão defender que a filosofia ela é a busca por verdades eternas, digamos assim, segundo o autor. Então, o que seria verdade? Aí ele vai dizer aqui, são notórias as controvérsias sobre a melhor definição de verdade. Primeiro, a verdade foi definida como correspondência entre o que dizemos e como as coisas são. Aristóteles já indicou claramente o que seria essa correspondência. Verdadeiro é dizer das coisas que são, e das que não são, que não são. Falso é dizer das que são, que não são, e das que não são, que são. Vamos com calma aqui, pessoal, não se desespere. Eu vou explicar bem devagarzinho, preste atenção. Aristóteles foi o aluno de Platão. Ele disse que o que é uma correspondência entre o que você diz e o que está no mundo. O que é uma coisa verdadeira. Verdadeiro é quando você fala e aquilo que você disse, o que você afirmou, entra em acordo, entra em correspondência com o que você está dizendo. Por isso essa palavra correspondência, tá? O que é uma correspondência? Pense numa carta. Você manda uma carta para alguém, uma correspondência. É uma ligação entre você e aquela pessoa, não é? Não é assim a correspondência, uma carta? Pois bem, o que Aristóteles está dizendo que é verdadeiro, essa correspondência é entre você e a coisa que você está falando. Se houver uma correspondência entre vocês dois, uma ligação forte entre o seu discurso, o que você está falando, e aquela coisa, então aquilo é verdadeiro. Nesse sentido, é que ele faz esse jogo de palavras aqui, mas não tem nada de complicado não, é só você prestar atenção com calma. O que é uma coisa verdadeira? É dizer das coisas que são, que elas são. Ou seja, não entrar em contradição. E das que não são, que elas também não são. Ou seja, eu não estou entrando em contradição. Eu digo, o que é, o que não é, não é. Ou seja, das coisas que são, elas são. Porque se eu disser uma coisa que, das coisas que são, eu disser que elas não são, eu estou errado. Porque se elas são, eu tenho que dizer, o meu discurso tem que entrar em acordo com elas para ser verdadeiro. Porque elas são. Do mesmo modo, se as coisas não forem, se elas forem falsas, para que eu esteja correto em dizer que elas sejam falsas, eu tenho que dizer que elas são falsas. Eu tenho que dizer que elas não são. Então, falso seria o contrário. Seria dizer das coisas que são, que elas não são. E das coisas que não são, que elas são. Né? Se você não entendeu isso aqui, não se preocupe. Né? Isso aqui não é tão complicado. Mas se você olhar com calma, você vai compreender. Mas ele continua dando exemplo. Por exemplo, assim, dizer o livro é branco, de um livro branco, é verdadeiro. Ou seja, o livro eu não vou dizer que ele não é. Verdadeiro é dizer se ele é dizer que ele é. E falso é se ele não é, dizer que ele é. Assim, ó. Se o livro é branco, eu vou dizer que ele é azul, por exemplo. É falso. Dizer o livro é branco de um livro branco é verdadeiro. Dizer o livro não é branco de um livro que não é branco também é verdadeiro. Por exemplo, se eu disser que um livro é azul, sendo mesmo e esse livro na verdade ele é branco, eu estou errando. Mas se o livro é azul e eu digo esse livro azul não é branco, eu estou falando a verdade, não estou dizendo nada errado. Certo? Então, continuando aqui. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, para essa parte ficou um pouco... Eu sei que quando você lê assim, parece que lhe assusta. Tenha calma. Veja, é o seguinte.
Tudo o que o Aristóteles está dizendo, o filósofo que o autor do texto está citando, é assim. O que é verdadeiro? Verdadeiro é dizer das coisas aquilo que elas são. E o que é falso? Falso é quando eu me engano, quando eu digo das coisas que são, que elas não são. Resumindo tudo, é assim. Verdadeiro é quando eu falo e aquilo que eu estou dizendo entra em acordo, entra em correspondência com aquilo ao qual eu estou me referindo. Por exemplo, aí o exemplo que ele dá no texto. Tem um livro branco na minha frente. Eu olho para esse livro que é branco e eu digo, esse livro é azul. Eu estou errado, eu não tenho conhecimento. Não é verdade o que eu estou dizendo. Mas se eu olho para o livro branco e digo, este livro é branco, entre o que eu disse e o objeto que eu estou me referindo, existe uma correspondência, uma ligação forte e verdadeira. Tá? É só isso. É somente isso que ele está dizendo. Se você não entendeu, relaxe, não se preocupe com isso. Pense somente nisso aqui. Verdadeiro é quando o que o homem é capaz de dizer entra em correspondência, em acordo com a realidade. E falso é quando ele não consegue entrar em acordo com a realidade e se engana, diz uma coisa e aquilo não é o que ele está dizendo. É só isso que ele está dizendo, tá? Não, nada mais complicado do que isso. Então vou pausar aqui e a gente vai continuar essa discussão no próximo texto, certo? No próximo texto não, na próxima aula.